Olá, meu nobre aluno, minha nobre aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso curso de assistente administrativo, onde ele te fará ser eficiente e produtivo. Vamos então à nossa aula de número 7, que tem por título A Organização e seus Sistemas. Iremos abordar pontos hoje específicos voltados à estrutura organizacional, aspectos administrativos, econômicos e jurídicos de uma empresa. Ou seja, iremos conhecer algumas questões que estão por detrás de uma organização. Para a abertura de uma organização, se torna necessário conhecer alguns pontos extremamente importantes. Se o seu objetivo um dia é abrir uma empresa, algumas informações aqui básicas, você terá conhecimento para saber que não é simplesmente a vontade, mas se torna necessário o conhecimento para que você faça a coisa certa. Ok? Então, no primeiro momento, nós vamos definir o que é uma organização. Ela é a disposição de um conjunto de recursos, de esforços humanos, materiais, financeiros, enfim, administrativos. É a formação, é a junção desses recursos que formará uma organização, uma composição que dará norte para o atingimento de um determinado objetivo. Bom, sabendo disso, nós temos organizações que se formam sob 3 estruturas diferentes. Organizações que estão diretamente relacionadas a apenas uma estrutura ou a organizações que também podem mesclar 2 tipos de estruturas das quais iremos falar aqui. Uma das estruturas nós conhecemos como a linear, onde nós temos a definição conhecida por toda a empresa da sua estrutura hierárquica. Nós temos os cargos muito bem definidos. Nós temos aquela estrutura piramidal, nós temos aquela estrutura em forma de pirâmide, onde nós temos um diretor, nós temos os gerentes ou o gerente, nós temos o supervisor, nós temos o pessoal do operacional e que cada área ela tem o seu superior direto e que eu apenas, como a título de exemplo, eu como o rapaz responsável pela área da faxina, eu posso apenas reportar as minhas necessidades e as minhas dificuldades ao meu superior direto, ou seja, ao líder de equipe de limpeza, por exemplo. Eu, como assistente administrativo da área da administração geral da organização. Como eu disse para vocês lá no início, nós temos áreas onde se torna necessário ter um assistente administrativo, mas em que ele está focado em trabalhar em uma área em específica. Eu trabalho na administração da produção, eu trabalho na área de recursos materiais da organização. Perceba que eu estou em uma área específica da organização. E aí, dentro dessa suposição, eu trabalhando como administrador de recursos materiais da organização, na área logística da empresa, na área de suprimentos da empresa. Bom, eu tenho que reportar ao meu líder direto, à minha liderança direta, à minha chefia que está logo acima de mim. Bom, é um supervisor? É um supervisor logístico? É a ele que eu devo me reportar diretamente. O meu supervisor logístico ele tem um gerente da área de logística. Ele deve reportar as dificuldades, as soluções, as condições que estão inerentes à área apenas a esse gerente logístico. Ele não pode se direcionar a um gerente de uma outra área, ainda que este saiba alguma coisa, ainda que este tenha alguma relação com a nossa área, eu apenas devo me reportar. Por isso que se fala em uma estrutura linear, de cima para baixo, da sua liderança. Ok? Então, este perfil, este modelo de estrutura organizacional, ele é um modelo um pouco mais antigo, né? Uma formação mais remota. Como nós podemos ver em um dos idealizadores, Henri Fayol, ele fala da unidade de comando, onde nós abordamos os 14 princípios. Então, a unidade de comando é aquela estrutura linear, onde nós temos os níveis hierárquicos, os poderes hierárquicos muito bem definidos e que cada colaborador, cada área, ele tem o seu líder direto e apenas a ele deve ser reportado, deve ser direcionado as condições inerentes às suas atividades. Bom, a estrutura funcional ela trabalha de um modo um pouco diferente. É um pouco mais comum nas organizações atuais, né, onde nós temos vários líderes de departamentos distintos. Nós temos, por exemplo,
o gestor de produção e ele tem os seus supervisores na área de produção. O supervisor que trabalha com uma linha de produção A e B, o outro supervisor que trabalha com os produtos C e D, nós temos o gerente de produção que tem o seu supervisor diurno, o seu supervisor noturno, ou seja, nós temos pessoas que são da mesma base hierárquica e que os colaboradores que estão na linha abaixo, eles podem reportar os seus problemas para um ou outro desses gerentes, ainda que eles não sejam responsáveis, como eu dei o exemplo agora. Eu trabalho na linha de produção do item D, só que naquele momento o meu supervisor ele não se encontra. Então eu posso reportar a minha dificuldade, o meu problema naquela minha linha do produto D para o supervisor que trabalha apenas operando ou supervisionando o item A e B. Não há nenhum problema, porque aquela pessoa também ela é especializada. E aí é que está a diferença, porque a estrutura funcional ela trabalha com o princípio de especialização das funções. Então nós podemos ter essa comunicação entre o colaborador e os seus líderes, ou líderes até mesmo de outros departamentos. Eu posso estar nessa conversação, com essa comunicação com os meus mais diversos líderes, gerentes, diretores da organização. Não é essa barreira. Eu posso reportar um problema para o meu diretor, se for o caso. Se eu encontrar ele naquele determinado momento, eu posso ali falar de alguma posição, dar a ele uma sugestão direta, por que não? Então essa estrutura funcional, ela funciona basicamente desta forma. Então nós também temos a estrutura que nós conhecemos como linha staff, que é a linha de apoio, é o assessor, é aquela pessoa onde ela não é comandada, mas também não comanda ninguém. Ela está ali apenas para subsidiar, para dar uma orientação, para dar um respaldo, para dar uma opinião mais técnica, mais apurada, né, de quem está necessariamente de fora. É aquela pessoa que vai dar, por exemplo, ela vai ser o interlocutor entre o CEO da empresa, ou o dono da empresa e os seus gerentes. Ele vai mediar uma condição, por exemplo, conflituosa de interesses. Então, aquele profissional que se encontra dentro dessa estrutura staff, ele sim, ele vai trabalhar na mescla desses dois tipos de estrutura anterior. Então ele vai mediar essas condições, ele vai poder adaptar uma estrutura hierárquica bem definida, como também alocar profissionais altamente técnicos para trabalhar na empresa, para poder apoiar as outras áreas e os seus colaboradores terem um pouco mais de liberdade. Enfim, então a linha staff ela traz essa mediação, ela traz essa comunicação, essa interação entre os diversos departamentos. Lembrando, ela não tem poder de comando, mas sim de orientação, de apoio, de assessorar as áreas e todos os profissionais de todos os níveis dentro da organização, ok? Bom, e aí eu coloquei um pouco aí só para exemplificar neste desenho a estrutura linear. Nós temos aí, através das setas, o colaborador, a execução A, ela responde apenas à gerência desta área A ou desta área B. Agora nós temos a estrutura funcional ao centro aí da sua tela. Nós temos a gerência B, que pode se comunicar sim com o pessoal que executa o produto B, que faz a execução da linha B, porque há esta especialização por parte do gerente A também no produto da execução da linha B. Então, existe essa mesclagem, existe essa interação entre as áreas, entre os departamentos. Essa comunicação é um pouco mais aberta, diferente da estrutura linear, onde a comunicação ela é reportada diretamente ao meu superior e unicamente a ele. Agora, a estrutura linha staff, nós temos aí a assessoria, nós temos o pessoal de apoio que vai mediar, que vai apoiar, que vai ajudar, que vai trazer soluções ao gerente B, à execução B, ao diretor, ao gerente de linha A. Ele é uma pessoa que tem um pouco mais de liberdade de comunicação com todas as áreas da empresa. Obviamente, esse profissional ele precisa ser altamente capacitado e conhecer todos os processos da organização, mas ele tem a sua importância considerável dentro de todos os processos, uma vez que é uma pessoa que está ali não para comandar,
mas apenas para abrir até mesmo os olhos dos seus diretores, dos comandados desses diretores, enfim. Ele está ali para trazer a solução, uma luz para alumiar aquela caverna escura. Bom, continuando, vamos falar um pouco sobre os aspectos econômicos das organizações. O que significa isso? O que são aspectos econômicos? São setores em que as empresas elas podem atuar dentro deste mundo tão complexo que é o mundo do trabalho. Nós temos os setores, das quais eles estão subordinados aos aspectos econômicos. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. E o que é o setor primário? São aquelas atividades dentro desse mundo do trabalho. Agora amplie sua visão. Saia um pouco do ambiente empresa, saia um pouco do ambiente da empresa em si, da qual você trabalha ou pretende trabalhar. Nós vamos conhecer um ambiente um pouco mais ampliado. Bom, o setor primário, ele é voltado para as empresas de atividades ligadas ao agronegócio, ao extrativismo, tá? Como a agricultura, a pesca, a caça, a mineração, o extrativismo de petróleo e vegetal, ou seja, empresas que atuam nestas áreas, que exercem atividades nestas áreas, como vocês estão aí observando, são consideradas empresas do setor primário. São aquelas empresas que trabalham com a plantação de algum grão, por exemplo, empresas que trabalham com a colheita, empresas que extraem o petróleo lá do fundo dos mares. São empresas voltadas, que são conhecidas do setor primário. Bom, setor secundário são as atividades que envolvem a transformação dessas matérias-primas do setor primário. Por exemplo, vamos voltar aqui só para que vocês entendam. A mineração, nós extraímos o ferro do solo. Este ferro que foi extraído do solo, ele passa por um processo de transformação e ele pode, por exemplo, virar um andaime, ele pode virar uma máquina, ele pode virar uma estrutura qualquer. Mas houve uma extração lá do setor primário e aí nós temos essa transformação dentro das grandes indústrias e que transforma aquele produto bruto em um produto acabado, certo? Ele é manufaturado. Um exemplo, aí como eu falei para vocês, uma mineradora retirando ferro do solo e repassa a uma indústria que, por sua vez, poderá transformar em um automóvel. Sim, nós temos, por exemplo, a área desses produtos que são extraídos aí do solo. Por exemplo, nós temos o feijão, nós temos o milho, nós temos o algodão, nós temos a madeira, e nós sabemos que da madeira, ela passando por um processo industrial, nós temos o papel, a folha, sulfite. Tudo bem até aí? Aí nós temos, por fim, o setor terciário, que são as atividades ligadas ao comércio e aos serviços. E aí eu dei alguns exemplos aqui. Quem faz parte do setor terciário? A segurança pública, as escolas. Eles não vendem necessariamente algo material, mas eles trabalham diretamente com as atividades ligadas ao setor de serviços e comércio. Nós temos o ateliê, nós temos os serviços gerais, serviço de limpeza, de conservação de áreas, nós temos a limpeza pública, nós temos os restaurantes, aquela pessoa que executa a atividade, o profissional ali da cozinha, ele diretamente não está vendendo nada, mas ele está executando o seu serviço. Os restaurantes em si, eles podem até ter como finalidade vender um produto A e um produto B, mas eles estão voltados diretamente ao setor de comércio e serviços. Tudo bem? Então nós temos essas organizações que podem estar encaixadas em um desses três setores, ok? Aí nós temos também alguns aspectos que nós chamamos de aspectos administrativos, onde as empresas elas podem ser classificadas por sua titularidade de capital. Ou seja, nós temos as estatais, que são as empresas que são dominadas pelo governo. São aquelas que o governo ele possui a maior parte ou todo o capital que foi embutido, que foi colocado nela. Nós temos, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal. É o governo que detém o controle acionário
sobre ela. Nós temos o capital misto, que é uma mescla, né, do capital que tem o governo como parte investidora do negócio, mas também nós temos entes privados, empresas particulares, que também formam as ações da empresa e que ali nós temos a junção dessas duas naturezas aí, tanto as estatais quanto as empresas particulares como detentoras do poder de uma organização. Nós temos as empresas privadas, que são a que nós mais conhecemos, né? Enfim, são aquelas que estão com o capital. O capital aqui, pessoal, só para que vocês entendam, é o dinheiro, tá? É aquilo que é investido, tá? Ou seja, o capital está nas mãos de pessoas privadas. Ou seja, eu posso ser dono de uma empresa tal, eu posso abrir uma empresa que vende calçados, eu posso ser dono de um restaurante. Então, estas empresas são chamadas de empresas privadas. Ok? Aí nós temos os tipos jurídicos de organizações. E o que é um tipo jurídico de organizações? É em que o empresário ele melhor enquadra a sua empresa, cumprindo obrigações impostas pela legislação brasileira de acordo com a característica jurídica escolhida. Vamos entender melhor? Vamos desvendar melhor o que significa esses tipos jurídicos de organizações? Nós temos as conhecidas SAs. Quando você vê o nome de uma empresa tal, SA. Significa Sociedade Anônima. Ela é amparada pela lei número 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Bom, quais são as condições para que eu abra uma empresa SA? Eu coloco aí para vocês. Precisa-se ter 2 ou mais acionistas, pessoas, acionista pode ser uma pessoa, pode ser empresas que vão deter ações, que vão deter parte, fração daquela empresa pertence ao acionista. Como que eu identifico um acionista? Quando ele investe o seu capital, o seu dinheiro naquela empresa, ele se torna um acionista, ele se torna parte, ele se torna dono em partes dessa empresa. Nós também temos o capital dividido por ações, que foi o que eu acabei de mencionar. Então, cada um possui uma parcela de responsabilidade de acordo com o preço da emissão das cotas. Cotas ela é adquirida através das ações. Ou seja, se eu compro 10% de uma organização X, eu já sou detentor de uma cota, de uma parte, de uma parcela daquela empresa. 10% daquela empresa pertence a mim. Só que outra condição para que uma SA ela seja aberta é de que o faturamento, o quanto ela vendeu anualmente, seja superior a 3,6 milhões de reais ano. Então, entendemos aqui que para que se enquadre uma pessoa, né, para que ela abra uma empresa que se torne SA, nós temos que ter essas condições aí impostas. Tudo bem? Então, o que vocês podem perceber, no final das contas, não é tão simples uma empresa se denominar SA, uma vez que, por exemplo, o último ponto aí, o faturamento ele precisa ser altíssimo. A nível Brasil, apenas grandes empresas, né, conseguem chegar no faturamento como esse. Bom, a sociedade limitada unipessoal, ela é composta apenas por uma única pessoa, ela não pode ter sócios, tá? Ela também é chamada de SLU ou SLU, SLU. Ela tem uma responsabilidade limitada, ela quem? A pessoa, ou seja, o patrimônio pessoal do indivíduo, da pessoa, enfim, ela não pode ser colocada em xeque caso essa empresa ela tenha uma dívida muito grande, ou pequena ou grande, enfim, se ela tem um processo, por exemplo, ela sofre um processo. O patrimônio dela pessoal não pode ser colocado como penhora para quitar essa dívida, esse processo, enfim, qualquer demanda que ela tenha a pagar, certo? Então, por isso que fala responsabilidade limitada, certo? Aqui não exige-se um capital mínimo para a abertura, diferente da Eireli, né? Antes essa SLU era conhecida como Eireli. Então, era necessário, antigamente, quando tínhamos disponível esse regime aí jurídico de abertura de empresa, a Eireli, era necessário
pelo menos 100 vezes o salário mínimo para você abrir essa empresa. Você tinha que ter 100 vezes o salário mínimo disponível como capital, como garantia de que você vai abrir essa empresa com capital mínimo. Então, nesse caso aqui, não há essa necessidade. Então, também não há limite de faturamento diferente do que nós vimos agora com a SA. Nós temos um faturamento mínimo de 3,6 milhões. Nesse caso aqui, não há necessidade para que você abra a empresa neste formato. É obrigatório o uso do nome civil para a composição da razão social. Ou seja, coloquei aí a título de exemplo, né? José Lima Embalagens Limitada. Então se torna necessário, né? Ainda que seja um pouco, né, feio, né? Vamos pensar assim, mas se torna necessário, obrigatório, colocar o nome, seu nome sim, o nome e sobrenome, para a formação da razão social. Diferente, né? Do nome fantasia. O nome fantasia é aquele nome que você vê ali na frente de loja, e ali ela é o nome que as pessoas mais conhecem a nível de sociedade, a nível de mercado, mas a razão social, que é o nome que está documentado, né, ele deve ter essa composição do nome da pessoa, do proprietário da marca, da empresa. E aí nós temos o MEI. O MEI é um regime jurídico, né? É uma forma que foi promovida para que os microempresários, aquelas pessoas que trabalhavam na informalidade, pudessem formalizar o seu negócio. Aquelas pessoas que estão começando agora, aquela pessoa que faz seus bolos caseiros, aquela pessoa, a manicure, por exemplo, a cabeleireira, enfim, esse pessoal que está começando ali o seu próprio negócio, se ajeitando, querendo ganhar ali experiência como dono do seu próprio negócio, o MEI ele vem como aquela chave que vai abrir esta porta. Então o MEI significa microempreendedor individual. E quais são as condições para que você seja um MEI? São condições simplificadas, tá? São condições assim muito simples para que você seja um MEI. Se um dia a sua intenção é trabalhar por conta própria, você precisa ser o único dono, não pode ser sócio em outra empresa, tá bom? Então a pessoa ela também se limita a ter um faturamento anual de R$81 mil, certo? Aí você fragmenta isso, divide esse valor ao mês. Então o faturamento mensal deve estar em torno ali de R$6.700. Não deve ser um faturamento maior do que esse, porque você deixa de ficar enquadrado no MEI, certo? E você pode ter apenas um funcionário. Então vocês percebem aí, você pode perceber que esse perfil é para aquela pessoa que de fato está começando o seu empreendimento. Então é uma condição bem simplificada, você não precisa sair de casa, levar documentação, você pode abrir este regime jurídico do seu próprio computador, até mesmo do seu celular, certo? Então é um regime muito tranquilo. Aí nós temos o empresário individual, ou a microempresa, o ME. Caso, por exemplo, o MEI ele ultrapasse aquele faturamento anual ou mensal de R$81 mil ano, ou 6.700 mais ou menos mensal, ele obrigatoriamente ele vira um ME, certo? Também, ele é o único dono. Aí a responsabilidade, porém, aí é ilimitada, ou seja, os seus bens pessoais respondem pelos bens da empresa. Caso haja uma dívida, uma pendência, a sua casa, por exemplo, o seu carro, os seus bens, eles podem ser colocados aí para poder quitar essas dívidas, essas pendências, né? Ele não pode exercer atividade intelectual. O ME ele não pode ser um médico, porque é uma atividade que ele exige o saber, o conhecimento dele. Não pode ser um médico, não pode ser um psicólogo, não pode ser um advogado. Percebam que essas profissões aí, elas são de pessoas que elas detêm o saber delas, o conhecimento que elas obtiveram na faculdade, por exemplo, e aí através desse conhecimento delas, elas, por exemplo, trabalham como médico, como psicólogo, elas não podem exercer, não podem se enquadrar como empresário individual. E o faturamento anual é de até 360 mil. Agora, a empresa de pequeno porte, muda-se um pouco aí a característica. É um faturamento de 360 mil, a partir de 360 mil até 4,8 milhões de reais ano. Ele pode também ser optante pelo Simples Nacional. E o Simples Nacional,
ele nada mais é do que um regime de tributação simplificado. Nem todas as empresas podem aderir a esse regime de tributação, tá? Onde os seus impostos eles são cobrados numa única guia, tá? Você, de uma forma simplificada, consegue imprimir ou pagar essa guia online, onde todos os seus impostos, ISS, no caso de empresas que prestam serviço, ICMS, empresas que produzem ou transferem ou transportam produtos, enfim, esses impostos, em geral, eles são pagos numa única guia, uma guia simplificada. Só que, como eu disse, nem todas as empresas podem se enquadrar no Simples Nacional. Apenas microempresas ou empresas de pequeno porte, como vocês podem ver aí na tela, estas e o MEI, inclui-se aí, tá? Podem se enquadrar no regime do Simples Nacional, esse regime de tributação. Tá? Temos essas vantagens, mas também temos que se enquadrar para que possamos ser participantes. E no caso, o EPP, né, empresa de pequeno porte, ela pode ser enquadrada no regime aí do Simples Nacional. Além daí da responsabilidade, que ela também é ilimitada, como eu expliquei anteriormente, e ela pode ter sócios. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, a nossa primeira parte da aula, quando nós estamos citando, estamos falando, estamos tratando do tema da organização e seus sistemas. Então, falamos no primeiro momento sobre a estrutura das organizações, onde elas podem ser linear, funcional, linha staff. Falamos dos aspectos econômicos, onde elas podem ser empresas do setor primário, secundário, terciário. Tratamos também dos aspectos administrativos, onde as empresas elas podem ser estatais, ou seja, governadas pelo Estado. Tá? O governo ele detém as ações desta empresa. Empresas privadas, onde pessoas como eu e você podemos ser donos do nosso próprio negócio, ou empresas de capital misto, onde nós temos aí a junção, né? Dinheiro investido tanto pelo governo quanto por entes privados, certo? E por último, nós tratamos aqui dos tipos jurídicos de organizações. Falamos dos formatos em que as empresas elas podem ser abertas, respeitando os critérios, então, imposto pela lei. Tudo bem? Então, pessoal, ficamos aqui nesta nossa 7ª aula e logo você estará aí acessando a nossa 8ª aula para darmos continuidade sobre esse tema, a organização e seus sistemas. Tudo bem? Ficamos por aqui no primeiro momento e até mais. Tchau, tchau.